Salve, salve galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Aventurando Cast. Este é o episódio de número 10. Se você não conhecer esse canal, já aproveite, se inscreva, curta, compartilhe, comente. E a cada 15 dias nós lançamos aqui um episódio para falar da cultura da vida ao ar livre, da cultura da segurança, sobre experiência, sobre dinheiro, sobre parte ambiental, enfim, um monte de coisa que envolve esse universo de natureza. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, que eu tenho a honra aqui de receber no Aventurando Cast, um amigo que mais ou menos uns 4 anos, acho que a gente trabalha, desde 2020, né? A gente começou a trabalhar. Eu colocaria um pouquinho mais. Pouquinho mais, acho né? que foi antes da pandemia. É verdade, antes da pandemia, né? É que o tempo voa, né? Voa. É isso aí, muito bom. Mas já deu para ver aí a voz, ouvir, né? Daqui a pouco vocês vão conhecer aqui o nosso convidado, que é o Franco Fodor. Um grande amigo, um grande especialista, uma autoridade no assunto, não só de viabilidade econômica, da questão de gestão de negócio, mas fala um pouco também sobre branding e outras coisas mais, né? Uma vasta carreira aí. E para mim, para nós aqui do Aventurando Cast, Franco, é um grande prazer, uma grande honra receber você, que é uma autoridade no assunto. Eu só vou te pedir uma coisa, meu amigo. Por favor, você precisa abrir a maleta, a caixa de ferramentas aí, trazer para a gente aí umas dicas de ouro, porque a nossa audiência gosta de ouvir aqui algumas dicas de ouro para implantar, para colocar no seu negócio e quem sabe aí, né, não contratar o teu serviço também, né? Mas antes de mais nada, sem mais delongas, eu vou ler rapidinho aqui o currículo dele, vou ver se em uma hora dá para a gente ler aqui o teu currículo, viu, Franco? O Franco começou a sua carreira como consultor empresarial e em 2009, após 22 anos de uma sólida formação executiva na indústria automobilística, passando por grandes nomes como Land Rover, Jaguar, e Ford e Scania, e tem também uma vasta experiência internacional, tendo trabalhado no mercado da América Latina, Caribe, Oriente Médio e África. Nos últimos 15 anos, ele tem atuado como empresário e consultor, auxiliando empresas e profissionais no desenho estratégico e na condução de seus negócios. Formado em engenharia automotiva, ele também é especialista em estratégia e planejamento de negócios. Meu amigo Franco, seja bem-vindo aqui ao Aventurando Cast. Obrigado você pelo convite, O Vinícius. microfone é seu, meu amigo. Se apresente, fale quem é o Franco, o que o Franco faz hoje. Enfim, vai ser um prazer bater esse papo contigo, meu irmão. Eu que agradeço o convite. Agradeço também de ser o primeiro do ano e o número 10. Né? Dizem que o número 10 é um número que fecha e inicia ciclos. Então eu me sinto bastante lisonjeado por estar aqui para essa nossa conversa. Até mesmo porque quantas conversas boas a gente já não teve nesses 5, 6 anos que não nos conhecemos. Verdade. Você acabou de me lembrar aqui, ó, o pessoal depois me puxa a orelha, Franco. Fala assim, ó, lembra que é o primeiro do ano. Então, Aventurando, sejam bem-vindos aí, né? Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo, né? Que Fevereiro. 2025 seja um ano excelente, grandioso em todos os sentidos. Exatamente. Vai lá, desculpa te interromper, Não, conta um pouco da isso. sua trajetória. Eu acho que você já contou um pouco, né? Mas eu iniciei minha carreira lá atrás, dentro da indústria automobilística, me formei em engenharia automobilística na FEA, aqui em São Bernardo. E aí ingressei dentro da indústria de caminhões, fazendo a área de engenharia de vendas, onde me deu aí bastante bagagem para conhecer todos os atributos de uma venda especializada. Disso, eu tive a oportunidade de ir para a indústria automotiva, né, que foi a Ford, e eu tive uma oportunidade, um convite para trabalhar dentro da indústria automotiva das marcas de luxo, que foram a Jaguar, a Land Rover, e assumindo posições não só no Brasil, mas posições no Oriente Médio, como você destacou, na América Latina, enfim. Isso foi uma carreira de sucesso por 22 anos. E há 18, 19 anos atrás, eu achei que eu precisava me reinventar. Né? Eu cheguei eu tinha 40 e poucos anos, falei, eu acho que eu estou precisando de um novo propósito na minha vida. Foi quando eu fui fazer o famoso sabático.
E aí nesse sabático que durou honestamente 3, 4 meses, eu não consegui ficar mais do que isso. Você sabe que eu sou inquieto, estou sempre, né, me mexendo, sempre buscando alguma coisa para fazer. Enfim, e eu percebi, e veio organicamente, na verdade, que havia uma possibilidade de auxiliar pessoas, empresários em pequenas empresas e startups, principalmente no terceiro setor. E eu comecei auxiliando essas empresas com dicas, que é o que a gente vai conversar um pouco hoje. Poxa, como eu monto um business plan? Como é que eu faço um planejamento financeiro? Como é que eu desenvolvo um planejamento estratégico? Enfim, disso, de uma forma natural, se constituiu uma empresa. Montei a minha primeira consultoria, que chamava Factor4, com um grande amigo meu, onde a gente focava principalmente nesse mercado do terceiro setor e startups. Mas vou ser sincero para você, isso não pagava meus boletos, né? Porque eu trabalhava muito no risco, né? O pessoal, empresas pequenas não têm grana, essa é a verdade. Eles ainda têm um tempo de maturação. Então eu trabalhava no sentido que algumas iam estourar, iam se dar bem, ok, eu ia recuperar aquele capital, mas até lá eu tinha que estar investindo. E isso não fechava o meu modelo de negócio. E aí eu comecei a perceber que eu precisava ir também para as empresas maiores, empresas de médio e grande porte. Foi quando eu comecei a abrir a consultoria, montei a segunda consultoria que chamava-se Ten Business Design, focando em estratégia e principalmente em engenharia financeira, para atender não só e somente as pequenas empresas, mas também as médias e as grandes empresas. E nessa época eu fiz uma sociedade com 2 nomes importantes no mercado, o Luiz Grotera, um publicitário famoso, e o Luiz Paulo Rosenberg, que é um financista também importante no mercado. E com eles a gente começou a desenvolver alguns segmentos de mercado, em especial segmento de turismo. Foi assim que eu, inclusive, entrei no segmento de turismo. Bom, essa jornada foi caminhando, fazendo muitos projetos dentro da área de turismo, e projetos voltados exatamente em idealização de destinos turísticos. Então, né, olhar para aquele espaço, olhar para aquele terreno e olhar para as condições mercadológicas e falar, bom, o que cabe aqui? O que vai funcionar? Né? Começar a colocar algumas hipóteses para que essas hipóteses fossem testadas financeiramente, que aí a gente está falando em viabilidade, né? Se isso fica de pé, não fica de pé, se fica de pé, qual o tamanho do meu retorno, qual o tamanho do meu risco, qual a minha exposição, enfim, todos aqueles parâmetros financeiros que são necessários para uma tomada de decisão. Essa consultoria, nós tivemos diversos clientes e clientes de destaque no mercado, né? Aí eu posso citar alguns. Costa do Sauípe foi um, Gramado Parques, Snowland, Mabu, enfim, alguns nomes do mercado aí de turismo. E quando foi um pouco antes da pandemia, lá em 2018, os sócios decidiram cada um correr sua carreira solo. O Luiz Paulo já tinha o banco, já tinha a boutique de investimentos, enfim. Foi pro Corinthians. Bingo, né? E o Luiz... Ele foi do marketing, né? Ele foi do marketing. Ele que conseguiu levar o Corinthians pro Ronaldo. Ele trouxe o Ronaldo ou não? Não, ele levou o Corinthians pro Japão, pro Mundial. Ele é conhecido por isso, né? Toda a campanha que ele fez pro Corinthians chegar no Mundial. Enfim, um corintiano roxo, né? Roxo. E o Grotera? Palmeirense. Verde. Abraço, Grotera. Abraço, Rosenberg. Grotera, daqui a pouco você tá aqui, viu? Guarde. Pois é. É um figuraça, gente boa, um gênio do branding, né? E aí o Luiz começou a tocar em uma carreira... quer dizer, ele já vinha da carreira de marketing, branding, mas ele resolveu correr a carreira solo dele na área de branding,
trabalhando principalmente com destinos turísticos, e aí ele tem alguns cases no portfólio dele, que eu vou deixar ele contar, né, a história dele, mas ele tem alguns cases importantes. E eu continuei nessa área não só de turismo, eu tenho clientes em outros segmentos também, né? A consultoria ela é bastante diversificada, atendendo aí clientes de todos os tamanhos, maturidade, segmentos. E recentemente, acho que para finalizar e a gente entrar aí numas dicas e chega de contar do Franco, eu fiz um rebranding na consultoria, então ela não é mais a TEN Business Design, ela chama agora Franco Fodor Estratégia e Finanças, que inclusive eu convido todos a conhecerem nossas mídias digitais, o site. O site é fácil. É franco.com.vc. Franco com você. Olha aí. Tá fácil de lembrar, tá fácil de acessar. O branding tá bem feito, né? Tá bem feito, o naming ficou bom. Né? Mas eu acho que é isso. Essa é a história aí dos Franco nos últimos 40 anos. Eu sou um profissional com 57 anos. Né? Não sou palmeirense, não sou corintiano. Então, São Paulino, né? Sou São Paulino, mas eu vou ser sincero que o futebol não é meu forte. Mas sou São Paulino de nascença, vamos falar assim. Eram uns três, né? Um palmeirense, um corintiano e um São Paulino. Pois é. Bom, é isso um pouco do Franco. Muito bom. Bom, deu para ver que o papo aqui vai ser de alto nível, né? Deu para ver aqui o currículo, né, do Franco. E é um papo que às vezes as pessoas elas não se interessam tanto, né? Parece que é uma coisa assim, vai falar de números e tal, mas é extremamente importante. Me corrija se eu estiver errado, né, Franco? Mas é extremamente importante não só para o negócio de turismo de natureza, mas para qualquer negócio, né? É como você disse mesmo, não pagava boleto, né? Pois é. E aí nós tivemos aqui um convidado, o Evandro Schitz, o alemão, né, que foi presidente da Beta. Um dos sócios dele falava assim, olha, muito legal a ideologia, tá, mas ideologia não paga boleto. Verdade. Né? Então, o que a gente vai falar aqui são dicas, né, valiosíssimas para você que tem, às vezes, um pequeno negócio, um negócio de pequeno porte ou de médio porte, ou quem sabe de grande porte, um grande empreendimento, né, para a gente entender qual que é essa importância, né? E ainda nessa temática, né, Franco, o que você poderia trazer para a gente assim? Quais são os benefícios de um bom estudo, de um bom planejamento antes de iniciar qualquer negócio? O que você acha que seria assim um bom... Vinícius, acho que você tocou um ponto que é extremamente importante e todos os empreendedores, empresários, até executivos, antes de iniciar qualquer iniciativa, seja ela qual for, é necessário você fazer um estudo de viabilidade. Viabilidade econômica, financeira, viabilidade mercadológica e, inclusive, viabilidade estratégica. Existe uma diferença em cada um desses, né? O estratégico é ver se realmente aquilo lá cabe, por exemplo, dentro da visão da empresa, dentro da missão, se você tem os recursos suficientes para se fazer aquela iniciativa. Quer dizer, esse é um primeiro check que você faz. O segundo check é o mercadológico. Existe mercado para aquilo lá que eu estou querendo fazer? Então, não adianta querer vender areia no deserto. Então, você não tem um mercado para isso. Não, poxa, eu quero vender picolé na praia. Começamos a entender que existe um mercado para aquele teu negócio. Esse é mais um check. E o terceiro check, que as pessoas, a maioria não fazem, eles fazem, até os dois primeiros eles fazem de uma forma até, às vezes até não intencional. Mas o terceiro, que muitos não fazem, é realmente aterrissar isso em números. E o que significa aterrissar isso em números, né? Você, lógico, tem uma metodologia, deve ser feito por especialistas, mas ela é criar um fluxo de caixa, ou seja, de resultados do teu negócio, para entender como este fluxo de caixa vai se comportar a valor presente e tirar-se algumas métricas financeiras que vão te ajudar a tomar a decisão. A principal delas, lógico, é a taxa interna de retorno que eles falam. Ou seja, essa taxa interna, ela mostra, se ela for... vou ser bastante simplista para não complicar a nossa cabeça dos nossos... Mas se ela for maior do que uma Selic,
quero estar mostrando que é mais interessante você fazer o investimento naquele negócio do que deixar o teu dinheiro no banco. Sim. Se ela for negativa, você já sabe que, cara, nem faça na isso. Selic tá 13,25, tá ótimo. Pois é, Né? geralmente pede-se quase o dobro, né? Tá. Isso é muito interno, mas vamos imaginar assim que você precisa ter uma taxa, que quer dizer que teu dinheiro vai retornar, o dinheiro que você vai botar naquela iniciativa vai retornar naquela taxa de juros ao ano. Entendi. E aí você precisa comparar isso com alguma coisa. Geralmente você compara isso com a Selic, com a taxa de juros de longo prazo. Eu estou simplificando. Tá. Então, isso te dá uma indicação. É uma das indicações. Mas aí tem outras. Por exemplo, uma muito importante é a exposição de caixa. E todo mundo confunde isso com o famoso investimento ou CAPEX. Ele fala assim, poxa, tá, mas para construir um parque de aventuras eu vou gastar 5 milhões. Isso não quer dizer que você vai gastar 5 milhões. Por quê? Você pode ter, às vezes, alguma atividade que já está te rendendo dinheiro, que vai minimizar esse seu investimento de 5 milhões. Então, é o que a gente faz, inclusive, já temos projetos juntos, o que a gente fala de faseamento. Né? Então, para ter um parque de aventura inteiro, poxa, eu vou gastar 5 milhões. Não, vamos fasear isso, porque na primeira fase eu gasto 2 milhões, mas eu já vou começar a vender alimentos e bebidas, eu já vou ter uma venda de ticket de atração, já vou ter uma venda de bilheteria, assim vai. Com isso, o resto do teu investimento que está faltando lá para completar o parque já não é o mesmo, que é somando-se era inicialmente aqueles 5 milhões de CAPEX. Então isso é uma... Às vezes as pessoas confundem. Mas por que você fala em 5 milhões e eu não tenho que botar 5 milhões, eu tenho que botar 3? Exatamente por esse fator. Por conta disso. Por conta disso. Existe uma série de benefícios no estudo de viabilidade. Não é só única e meramente o olhar para o dinheiro. Né? Mas também, quando você está desenhando um estudo de viabilidade, que nada mais é do que traduzir as estratégias em lógicas matemáticas, em raciocínios, e aterrissar isso num Excel, num programa, enfim, em alguma coisa que permita um cálculo, e botar premissas, né? Olha, quantas pessoas irão no parque? Quanto será o ticket de entrada para esse parque? Você começa a calibrar algumas dessas estratégias. Então, isso vai te ajudar quando você for gerir ou for para uma segunda etapa do teu negócio, que é exatamente, opa, tá bom, quando eu comecei a fazer o estudo, lógico, eu fui olhar o mercado, quanto estava o preço dos meus concorrentes na região, etc, 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 etc. Mas eu fiz um estudo que eu consigo trabalhar com preço menor. Eu vou ter uma vantagem competitiva em relação aos outros. Por quê? Porque eu vou ter custos de operação menor por isso. Então, o estudo também te permite a criação de cenários financeiros. Interessante. Isso é bastante interessante. Interessante. Franco, a gente está trabalhando aqui numa série que é mais ou menos assim, olha, estou começando agora, vou abrir meu negócio. Né? Isso é muito comum, né? A gente recebe muito na MSV clientes que estão começando um parque, um ecoparque, um bioparque, um parquinho, um parcão, né? Ou está dentro de um meio de hospedagem, coisas do tipo. E aí nós temos incentivado esses clientes a assistir essa playlist aqui do Aventurando Cast, né? No nosso entendimento, vamos ver se você concorda, né, com essa linha do tempo, essa timeline. O primeiro, a gente falou de questões ambientais. Perfeito. Né? Então, você acho que conhece o Marcos, o Marcão, né? Que a gente trabalhou junto lá em Capitólio, inclusive. Sim. Né? O Marcão veio que deu uma aula pra gente. Legal. Olha, primeira coisa, o que eu posso fazer aqui nessa área? O que é permitido? Né? Dentro dessa área, o que eu consigo desenvolver aqui dentro da lei, né? Do que essa área me permite, né? E aí, principalmente essas questões quando a gente está em áreas de preservação e a leitura de plano de manejo, coisa e tal.
beleza, passei da parte ambiental, tô entendendo que é você. Né? É grana, enfim, não grana, é o estudo, né? Eu preciso estudar. O que eu coloco aqui, né? O que eu coloco aqui e quanto que eu boto de CAPEX aqui, enfim, é Isso. mais ou menos por aí? Eu acho que é. Eu acho que você matou a charada. Primeiro, lógico, é você ter o destino, né? Eu acho que eu Sim. daria um passo para trás. Você Tá. precisa ter o destino. Tá, onde, Né? né? Onde? Tá. E que não precisa ser um destino formado. Sim, É um terreno. Tá? sim. Feito isso, eu acho que sim. Você tem que pesquisar. E eu até falaria em paralelo. É a questão, sim, ambiental, das licenças. Posso fazer alguma coisa nesse terreno? Não posso. Quais são as minhas limitações? Né? E, em paralelo, aquilo que eu havia comentado no início, que é a avaliação mercadológica. Né? Você começa a idealizar um produto, e aí tudo acho que trabalha meio de uma forma simbiótica, tudo junto. Né? A licença com o teu sonho, eu acho que isso também é importante, você botar energia atrás de qualquer projeto, né? Ainda mais para o pequeno empresário, acho que essa é uma dica Sim. valiosa. Eu queria que você desse assim, nessa sua fala, desculpa te cortar, mas assim, qual que é o primeiro passo que ele precisa ter? Aí Qual que é o precisa sonhar. Não, beleza, sonhei. Sonhou. Sonhei, vi a questão ambiental, agora é contigo. Então, aí eu acho que é começar a idealizar, né? Tá. Falar esse sonho. Bom, o que que é? O que que eu quero fazer aqui? É um parque de aventuras? É um parque híbrido? É um beach club com parque de aventuras? Nesse parque de aventuras eu vou ter alimentos e bebidas? Não vou? Eu vou ter algum tipo de atração? Eu vou fazer um centro de eventos porque eu vou fazer palestras ambientais? Ou seja, você começa a idealizar o produto. Você começa a olhar em paralelo também o mercado. Para este produto eu vou ter um mercado? Né? Quem vai frequentar? Porque não adianta você querer fazer uma coisa que você está lá a 3.000 quilômetros de um lugar que ninguém consegue chegar. E não tem ninguém. Então não vai funcionar. Opa, não, eu descobri que vão abrir um aeroporto daqui a um ano. Opa! Então eu vou estar, inclusive, vou ter uma vantagem competitiva se eu sair na frente com esse projeto. Tá. Porque quando esse aeroporto estiver pronto, eu vou ter já meu parquinho pronto, funcionando, meu destino. Por isso que, inclusive, quando se fala, né, em avaliação mercadológica, não é só, e acho que essa é outra dica, não é só olhar para o público-alvo. Você tem que olhar também para as forças externas. Quais são os elementos políticos? Quais são os elementos tecnológicos? Quais são os elementos sociais? Quais são os elementos econômicos que vão influenciar aquele meu empreendimento? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, macroeconomia. Você tem que estar olhando para frente. Política. Você tem que estar olhando para frente. Você tem que entender um pouco. Né? Se você vai fazer uma iniciativa num momento extremamente conturbado, não precisa de grandes estudos para saber que você vai ter maiores riscos e que você vai enfrentar maiores obstáculos do que num cenário macroeconômico mais de crescimento, um cenário político estável. Você está trabalhando com uma nova tecnologia. Então você está fazendo... E aí o expert é você. Eu vou aqui, né, simplesmente trazer um exemplo. Mas vai vir uma nova tecnologia para a tirolesa. Poxa, por que eu vou botar no meu parque que vai ficar pronto daqui a 2 anos uma tecnologia que já vai ficar desatualizada? Não, eu vou conversar com os experts, com o Vinícius, falar, Vinícius, daqui a 2 anos a gente vai ter alguma nova tecnologia que a gente pode... Pô, vai. Tirolesa de bike, tirolesa de avião, tirolesa de não sei o quê. Que você é expert em trazer essas inovações, inclusive. Então, este estudo mercadológico é extremamente importante. Então, você fez lá, tem o lugar, sonhou, tem as licenças, tem o mercado. Em paralelo ao dinheiro. Não tem como não fazer. Então, aquele sonho, quanto vai te gerar de receita? Então, vamos imaginar. Primeiro, você tem que montar as lógicas. Então, estamos falando de um parque de aventura pequeno, tá? Então, quais são as atrações? Eu vou cobrar ou não vou cobrar ingresso para entrar? Opa, já começou aí. Vai anotando aí, galera. Vai anotando. Ó, a dica, primeira dica. Vou cobrar ou não vou? Tá. Se eu cobrar, tá incluso alguma atração ou não tá?
Qual é o benefício daquela pessoa que ela vai ter em pagar? A atração, tá, vai ser cobrada? Qual o valor? E aí começa também uma analogia com uma pesquisa de mercadológica. Quanto se cobra na região, no Brasil, para você também não estar fora de mercado, né? Com isso, você começa a montar o que a gente chama de modelo de receita. Então, você tem ali, olha, eu vou cobrar um ticket de entrada e vou cobrar um ticket de atração. E tem uma demanda de tanto. Aí você vai falar, bom, mas como se calcula? Aí vem a experiência, né? Aí realmente ou contrata-se um estudo de viabilidade, ou eu tenho até uma dica para os pequenos empresários, que é a mentoria. Esse é um serviço que a gente oferece, porque é muito disso o empresário que tem um pouco de domínio financeiro, de Excel, ele consegue fazer. E se o modelo não é, se o modelo de negócio nele não é extremamente complexo, ele consegue através de orientação. E aí a gente usa a mentoria, inclusive, para poder assessorar esse tipo de empreendedor. Mas, enfim, monta-se o modelo de receita, depois monta-se o modelo de custo, e aí cada um tem um custo. Então você vai imaginar que são as categorias de custo. Quais são? Vamos lá, dicas. Primeiro, para vender, custos comerciais. Você vai ter que pagar uma comissão para uma OTA. O que é uma OTA? São as operadoras que estão ali na internet, que vão vender para um agente de turismo, para um eventual central de vendas, para o teu website. Você vai ter outro custo de vendas, por exemplo, de repente você vai ter um ponto de venda em algum lugar para vender aquilo. É um custo, né? Se você for vender alimentos e bebidas, você vai ter um custo de aquisição desses alimentos e bebidas. Esses são duas categorias. Depois vem as categorias despesas operacionais, luz, manutenção, administração, enfim, alguns. Não podemos esquecer que aí também entra pessoal, que geralmente não é o maior custo nessas operações, né? Recursos humanos e marketing. E aí, bom, enfim, gera-se aquilo lá que eu te falei, os impostos, gera-se aquele fluxo e consegue-se trazer isso a valor presente, fazer descontos, tirar uma série de indicadores que te mostram se o teu negócio é interessante ou não. E uma coisa que eu não mencionei para a gente partir para a próxima, Vinícius, que um outro benefício do estudo de viabilidade econômica é que você consegue, através dele, gerar um valuation do seu negócio. Você consegue saber quanto vale seu negócio. Quanto vale o negócio. Então, imagina aquela pergunta que muitos me fazem, e deve estar na sua cabeça também, de, quanto vale esse meu negócio? Porque o fulano quer entrar. Mas quanto eu ofereço por quanto ele me dá por quanto eu ofereço, né? Quanto eu vou vender para ele? Uma fatia da minha empresa. Fatia. Né? Ponto, tá aí a resposta. Fazendo-se um estudo de viabilidade, você vai ter a condição, pelo seu fluxo de caixa, a conseguir determinar o seu valuation. Muito bom. Ô, Franco, a gente vai seguir daqui a pouco, já entrar numa outra parte, mas só para a gente arrematar esse tema, o mercado de turismo de natureza, ele majoritariamente ele é composto de pequenas empresas, pequenas e médias, como eu já disse. Vamos supor, a nossa audiência está ouvindo aqui, está nos assistindo, está ouvindo aí no carro, enfim. Poxa, eu não fiz nada disso. Ele já tem lá o seu negócio rodando. Dá para fazer no momento presente aí, dá para ele pivotar o negócio dele. De repente, ele está indo por uma roubada e ele não está percebendo, mas ele está começando a ter um tino ali, fala, esse negócio aqui parece que está diferente, e aí talvez essa questão do planejamento, ou seja, dá para fazer mesmo com o negócio rodando. Porque a gente estava falando aqui de negócios que estão nascendo, né? Isso, e aí entenda bem, é uma recomendação se fazer o estudo de viabilidade, não é uma obrigação. Sim. Né? Porque você vê muitos negócios que nascem no papel de padaria, né? Mas corre muito mais risco do que alguém que
desenha e entende seus riscos, enfim, tem um plano. Acho que, no fundo, o estudo de viabilidade é um plano, né? Para você entender e depois usar isso como um plano de implementação. Mas, enfim, pegando a sua pergunta, aí já não é um estudo de viabilidade, aí é um planejamento. Tá. Aí é você olhar para o teu negócio. Acho que a primeira dica é o que eu chamo de business check-up. É fazer um check-up, é a mesma analogia do check-up que a gente faz no médico. No corpo. Sabe, é olhar alguns parâmetros, alguns fundamentos do teu negócio, e tu tem que olhar de uma forma honesta. Geralmente é recomendado vir alguém de fora, que não está no dia a dia da operação, que não está contaminado, mas para falar, pô, o que funciona de verdade e o que não funciona? O que eu preciso proteger, o que eu preciso arrumar? Feito isso a gente está falando do lado estratégico. Sabe? Você desenha arquitetura, porque tudo se fala. Recursos humanos, você é empresário. Você sabe que recursos humanos se fala com operacional, que se fala com administrativo, Financeiro, que fala com financeiro, que fala com RH. Tudo. Tá tudo é um emaranhado para funcionar. Você que é um empresário de sucesso, você sabe quantas noites você não dorme para tentar fazer com que essas bolinhas todas elas funcionem, essas caixinhas funcionem da melhor forma possível. Bom, uma vez detectado, uma vez desenhado, sim, de novo, é colocar no papel e desenhar o que eu chamo de planejamento financeiro. Aí você não está mais falando, um estudo de viabilidade, você fala de uma coisa de 10, 15, 20 anos. Você olha lá na frente. Planejamento você está falando de curto prazo, você está falando de 12 meses. É um orçamento, e é um nível de detalhe muito maior. E aí você põe, inclusive, os investimentos. Pô, eu preciso investir numa nova tirolesa, que vai me gerar mais receita. Ok, ele vai estar no teu planejamento como um investimento, e aí você vai, pô, cabe? Em que momento cabe? E acho que essa também é uma outra sacada que eu falei muito pouco. Tanto na viabilidade quanto no planejamento, você começa a entender quando a sazonalidade, tanto de entradas quanto saídas financeiras ou de demanda que você tem para o seu negócio. Isso é importante. Então, poxa, faz sentido eu investir numa tirolesa quando eu estou tendo uma baixa de mercado? Sim, se você tiver dinheiro em caixa. Não, se você não tiver. Porque da onde vai vir o dinheiro? Então, de repente, vale a pena eu investir quando está entrando o dinheiro. É um exemplo. Muito bom, Franco. Bom, acho que ficou claro aqui várias dicas para o cara não entrar numa roubada, né? Tinha até aqui uma pergunta aqui, como o cara fugir de uma roubada, mas já deu para ter noção aí, uma aula aí, né? Dá para aprofundar com certeza, mas já deu para ver que no planejamento, né? Aquela coisa que a gente fala até no próprio turismo de aventura, né? Ou qualquer gestão, que é o PDCA, né? Que é o planejar, né? Fazer, checar e botar em ação, isso, né? O monitorar PDCA. isso. Então você tem esse trabalho aí de investir tempo planejando, né? Você vai planejar, a tua chance de errar é muito menor, né? Exato. O que eu tenho visto bastante, Franco, eu queria te mudar agora um pouco aqui nossa pauta, é uma questão mercadológica. A percepção que eu tenho é que nos últimos anos o mercado mudou bastante, né? Consideravelmente. Então, novos players, né? Novos stakeholders entrando nesse nosso mercado, né? Quando eu falo nosso mercado, é o mercado de natureza, de turismo, de aventura, que até então não se via tanto, né? Tanto é verdade isso, né? Uma evidência objetiva, que a gente está aqui, né? A gente se conheceu através de um empreendedor, né? Vou deixar até um abraço aqui, João Vitor, né? Seu Jorge, lá de Capitólio. Então, através de um empreendimento, né? De um perfil novo também de investidor, né? Porque são pessoas que vieram de outros setores, né? Não necessariamente da natureza, da aventura, não conheciam, né? E hoje tem parque, né? Tem um parque de aventuras, enfim, mas existem outros modelos. Inclusive, a gente está trabalhando um projeto que está logo para lançar aí no Centro-Oeste, vamos deixar isso no ar aí, né? Mas, enfim, como que você enxerga, né? Como que o Franco enxerga a entrada
desses equipamentos, dessas atividades de turismo de aventura dentro desses novos negócios, desses novos empreendimentos, ou dentro da cabeça desses novos empreendedores? Eu acho que muitos dos empreendedores que trabalham com turismo vêm descobrindo o turismo de natureza. E vêm percebendo que existe muito potencial. Essa é a verdade. Porque era um segmento que estava dormente. Você sabe melhor do que eu, né? Você tinha alguns grandes players e acabou. E mesmo assim, me corrija se eu estiver errado, esse é meu entendimento, a maioria que existia eram de contemplativos do que de aventura em si, né? E eu acho que aí teve aí a história, acho que vale até você contar, acho que aí fica aí pro pessoal um dia entrevistar ele, acho que tem muita história, né, para ouvir do Vinícius sobre esse segmento, né? Mas enfim, eu acho que começou a ter esses novos entrantes porque perceberam essa oportunidade mercadológica e tem uma sacada, que o investimento não é alto. Você sabe. Não é alto. Ainda mais quando você se planeja. Mas aí quando você diz não é alto, é importante que a nossa audiência entenda, não é alto se comparado com um parque aquático, com né? Outros estilos de parque. Outros tipos de destino e de atrações, né? Sim, sem dúvida. Você vai falar um parque aquático, hoje a gente está falando de um investimento... 100 milhões. Ou 60 no mínimo. Então, quer dizer... E o parque de aventuras, você sabe que bem menor. É muito menor. E, lógico, também Sim, como tamanho... São propostas diferentes também. Mas, enfim, eu acho que... E o parque, eu acho que tem alguns segmentos que começaram a se saturar. Tá. Acabou de falar de um deles. Tanto é que essa é uma especialidade nossa, de parques aquáticos, etc. A gente vê muita coisa hoje sendo... Existe parques ainda saindo? Existe. Hoje mesmo a gente acabou de falar de um que vai sair lá no Centro-Oeste. Não é projeto nosso, mas já foi anunciado pelo governador. Mas tem muita gente agora fazendo beach club. Tá. Né? Uma outra tendência, outro tipo de modelo de negócio. Mas os próprios parques grandes, esses parques aquáticos de nome, que já estão há muitos anos no mercado, têm optado por criar alternativas de parques. Né? E aí eu posso falar aqui tranquilamente, que são nossos clientes, né? O Beach Park, né? que tem um parcão, né? Conhecidíssimo, né? Super famoso. Tem agora o Arvorá, né? Que foi para uma ideia mais de eco, uma ideia mais de natureza, de observação, de contemplação. Então, assim, também tem essa tendência. Eles também estão dando uma pivotada aqui. Uma pivotada, talvez, mas enxergando outros mercados, né? Outras oportunidades. E você sabe por quê, né? E acho que vai outra dica para os nossos ouvintes. Porque quem tem parque, é inevitável você trazer novidade de tempos em tempos. Inovação. Não tem como. Não dá para ficar com a mesma atração por muito tempo. Ela cansa. E o que você vai divulgar? O que você vai mostrar? Você tem que mostrar o novo. Você capturar não só nova demanda, mas aquele frequentador que já veio. Aquela recorrência. Então, todos os demonstrativos todos os demonstrativos de resultados, né, esses planejamentos que a gente faz, você vai ver lá uma linhazinha de reinvestimento. Não tem como. Tem que trazer um novo brinquedo, né, nos parques aquáticos. Tem que trazer uma nova atração nos parques de aventura. Faz parte do negócio. E aí, por exemplo, o Beach Park, exatamente, ele falou, opa, e ele é muito bom nisso. Sim. Quantas atrações ele não trouxe nos últimos anos? Né? A gente vê, sempre está trazendo alguma coisa. É o Insano, não sei o quê. Continua inovando no parque e criou um novo segmento. Um novo segmento. Para o quê? Inclusive, amplificar a experiência do usuário. Porque, no fundo, você está mexendo com experiência. Você está mexendo com diversão. Está mexendo com alegria. Você está mexendo com família. Isso também acho que são dicas importantes. Né? Então, esse é um público que você tem que cativar. Você tem que dar diversão. Você tem que realmente encantar. Certo. E ainda nessa fala de encantar, de trabalhar com a família, com o público, porque a gente já está falando aí
do produto praticamente pronto, né? O que Sim. está ali na ponta da corda, né? Eu costumo dizer que o que nós fazemos na MSV, a gente produz felicidade. Sim, O que cospe lá no final, na ponta, é alegria, é sim. felicidade, sorriso no rosto. Sim. Esse é o resultado. Ninguém desce uma tirolesa, seja ou um arvorismo, um canyon, desce um rio dentro do bote fazendo um rafting, pensando em boleto, né? Porque Sim, sim, não tem sim. tristeza. Naquele momento é um momento de De felicidade, né? lazer. De lazer, exatamente. Agora, Franco, para a gente chegar nesse ponto, a gente teve toda uma trajetória, né? Um bom time é composto de vários personagens, né? Um bom elenco tem vários atores, né? Então, normalmente, num planejamento assim que você já tem por hábito, né? Esses que você já trabalhou, enfim, no teu histórico, normalmente quem são os profissionais que atuam junto com o Franco? Olha, realmente você tem que montar um time, né? Não tem como. E cada um joga no seu quadrado. Você tem um Dream Team. Eu não tenho um time, eu não, mas eu tenho Ele é humilde, parceiros. viu, gente? Ele é Eu humilde, tenho ele parceiros que trabalham, eu tenho pessoas como você. Então eu não vou. Quem sou eu para me meter, olhar para uma localidade, né? Eu estou até lembrando qual essa do Centro-Oeste, e falar, pô, aqui cabe A, cabe B, cabe C, cabe D. É ele. Mas é o especialista, é uma peça importante dentro do time. Então, essa é uma peça. O arquiteto é uma peça. Opa. Não tem como. E aí você tem alguns nomes que conhece. O Mauad é um deles. Um parceirão. Grande Mauad. Grande Mauad. Já fizemos grandes projetos com ele. Projetos. Um abraço, Mauad. Um abração, Mauad. Você tem que, depois também que o projeto está nascendo, você tem que trazer alguém de branding. Opa. Temática é super importante nesses projetos. Não tem como. Né? Você tem que ter um storytelling. Storytelling vende, né? Aquela história. E isso vai vir através de um profissional que faz marca, que faz essa história, que monta isso do zero, que entende o DNA, a essência daquele lugar e vai criar essa narrativa para o destino. Você tem que ter capital político. Afinal, quando você traz isso... E aí eu estou falando gente um pouquinho maior. Mas mesmo se for um pequeno negócio, você tem que ter alguns laços políticos que vão te ajudar. Tem que ter trânsito ali, né? Tem que ter trânsito. Até porque é interessante para um município, é interessante para um estado. Né? Porque você está gerando emprego, você está gerando renda. Isso é importante para os políticos. Então, é uma moeda de troca que você tem que saber ou pode utilizar no seu projeto. Muito importante. Né? Como você falou, você tem que trazer alguém que conheça de meio ambiente. Não tem como fugir, ainda mais hoje no Brasil, que você não corta uma árvore, você não constrói nada se você não tiver as licenças. Certíssimo. Né? Então você tem que ter esse especialista. Então é realmente um Dream Team. Eu não tenho esse Dream Team dentro de casa, mas eu tenho muitos parceiros que trabalham com a gente, sim, em cada uma dessas atividades. É isso aí, galera. A dica é mais ou menos assim. Você quer pão, você compra na padaria. Você quer carne, você vai no açougue, né? Porque tem muito especialista por aí que o cara é bom em tudo. Ele faz tudo, né? Tudo. Ele planeja, ele projeta, ele executa, ele é o próprio Dream Team, né? Então, assim, aqueles restaurantes que você vai, o cara tem rodízio de pizza, misturar com rodízio de peixe, e aí ele tem sobremesas, churrasco, você fala, meu, o que eu estou fazendo aqui? É isso aí. Né? Você vai executar aquilo que você é bom, né? É isso aí. E é muito bom. E aí, eu não sei se... Bom, eu te cortei, mas eu quero fazer um gancho, porque acho que a gente falou pouco disso, mas tem a parte de execução que é fundamental para isso. Quer dizer, a gente falou muito em planejamento, falou muito em sonho, né? As etapas. Sonhar, planejar, ok, deu certo. Acho que tem uma... Até porque no PDCA tem um action. Tem um action. Você tem que botar de ação, exatamente. Você tem que fazer acontecer. E aí você tem que ter... Eu entendo dois caminhos.
O caminho que é, ou você vai tocar esse negócio, ou você vai achar alguém Ah, tá. Você está falando da operação do parque. da operação do parque. Ah, Né? tá. Aí eu já estou olhando um pouquinho para frente. Funcionando, né? Quem que tá com a barriga no balcão ali. Exatamente. Ah, entendi. Entendeu? Porque também Importantíssimo. se meter nisso, e você sabe melhor do que eu, né? É uma área que não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Né? É o que a gente acabou de falar. Né? Você vende carne, não dá para você fazer pão. Né? Ou você vai penar para chegar até fazer aquele pãozinho gostoso. Mas essa é uma área que você tem que também, no início do projeto, já está olhando. Quem vai fazer isso? Sou eu? Vou trazer alguém? Quem é essa pessoa? Porque isso também vai te ajudar, por exemplo, no planejamento. Sim. A gente colocar essa linha. Mas o que eu ia comentar, se você me permite, tem uma Claro. etapa antes, que a gente falou muito pouco, e a viabilidade é um outro benefício, quer dizer, ó, olha como eu estou trazendo alguns Sim, elementos ao vão longo se da nossa conectando, né? conversa. A viabilidade, ela serve como roadshow, ou material de captação. Tá. Uma das etapas importantes é a parte do funding. O estudo de viabilidade, ele ajuda isso também. Você buscar esse recurso Você buscar o teu num seja onde banco. for, num banco, seja num fundo. E hoje dentro do próprio Ministério do Turismo, a gente tem uma linha de crédito que é a Fungetur, que vai Exato. para o Banco de Fomento. Então, quer dizer, Exato. um bom estudo de viabilidade é o acesso a recursos. Eu o já ouvi acesso. várias vezes, a gente dentro da Beta, a gente traz profissionais, enfim, pessoas dentro que estão muito ligadas ao Ministério, enfim, aos bancos, enfim, tudo mais. Dinheiro tem. O que falta? Projetos. Bons projetos. É verdade. E o bom projeto não é... Ah, não, tem um projeto aqui bom Sim. no papel de pão, né? Sim. É um projeto com estudo, com viabilidade, para ver se o negócio fica de pé. É o famoso business plan. Né? É isso. Que isso, inclusive, tem uma... Às vezes as pessoas confundem estudo de viabilidade com business plan. Tá, A viabilidade é um elemento de um business plan. tá. Ele é macro, né? O business plan é mais macro, você traz mercado, você traz... A currículo. viabilidade é para ver se fica de pé ou se cai. É isso. Fica de pé, se cai, se mas fica- ela tem uma série de outros Sim. benefícios que a gente Você vai mediu. medir a barriga. Ela serve também de plano de implementação, mas ela é um elemento que tem que estar dentro do teu business plan. E o business plan, ele é um pouco mais robusto porque ele traz questões mercadológicas, ele já traz algumas principais linhas estratégicas do negócio. É um documento um pouco mais compreensivo. Franco, a gente já está caminhando aqui para o final, mas tem uma pergunta aqui que a gente sempre traz. É um tema muito importante para a gente, que é a questão da segurança. Segurança para a gente é negociável, mas no caso a gente fala ali da corda, do cabo de rastro, do usuário, da pessoa, do turista. Nesse caso aqui a gente está falando do negócio. Em turismo de aventura a gente trabalha com uma métrica de probabilidade versus consequência. No negócio seria alguma coisa semelhante também? Até onde que eu aceito o risco de um negócio sem que eu... Até essa linha que eu vou... Dá para planejar isso? Dá para a gente mensurar isso nesse business plan, por exemplo? Sem dúvida alguma. No estudo de viabilidade, eu acho que eu mencionei no início que uma dos benefícios ou finalidades é mensurar o risco do teu negócio. Então, quando você tem lá alguns elementos, como, por exemplo, a taxa interna de retorno, você pode enxergar ela como um outro patamar de risco. Fala, bom, isso aqui, se ela está muito próxima, por exemplo, à Selic, o meu risco é maior do que se ela está estendida 3 vezes maior. Uma outra hipótese é sobre a questão do investimento, de uma exposição de caixa. Então, minha exposição de caixa, aquilo lá cabe no meu apetite ou não cabe no meu apetite de investimento? E além disso tudo, para a gente entender essas métricas, a gente faz o que a gente chama de planejamento de cenários. A gente mexe algumas variáveis para ver como se comporta o estudo de viabilidade. E aí que está o risco, o elemento do risco. A gente mede esse elemento do risco. Pô, Dá uma chacoalhada ali se eu botei ali 100 mil pessoas com um ticket de R$100, foi a presunção que eu cheguei pelas pesquisas, pela experiência. Ok.
Vamos fazer uma simulação que não vai ser 100 mil reais, vai ser, não vai ser 100 mil pessoas, vai ser 50 mil pessoas com 50 reais e não 100, mas mantendo os meus mesmos níveis de custo. O que acontece? Isso você está simulando exatamente o seu risco. Sim. Porque ninguém tem uma bola de cristal Que vai acontecer. para falar que vai acontecer 100 mil pessoas. Os 100 reais você até pode... Ok, é 100 reais. Mas os 100 mil pessoas é... Hipotético. Eu não diria hipotético. É uma premissa, é uma presunção baseada em pesquisas, Estudos. em experiência, em estudos. Mas ninguém tem 100% de garantia que vai acontecer 100 mil pessoas. Então, por isso que a gente faz essas sensibilidades para entender quais são os seus intervalos que vai estar trabalhando os seus números e mede exatamente o risco. Como, inclusive, mede para cima. Né? Não é só o risco. Sim. Às vezes a gente pode falar, pô, não é 100 mil, é 200 mil. O que acontece com 200 mil? Opa, acontece isso. Doce problema. Doce problema. Um minutinho para você falar aqui para gente um trabalho que te traz boas lembranças aí, que você participou. Eu lembro de alguns, mas eu quero mencionar um que nós trabalhamos juntos, que é Capitólio. Eu acho que Capitólio, a gente até tem liberdade, imagino eu, de falar algumas coisas, né? E eu acho que, primeiro, foi a satisfação de trabalhar com dois empresários, assim... Fora do comum. Fora do comum, especiais, que é o Jorge e o João, né? Fica o abraço para eles novamente. Isso. De pegar um local como Capitólio, que é lindo, maravilhoso, e é um sonho que eles... Cara, não é um sonho pequeno, né? E eles, você sabe que eles sonharam lá atrás, tão... passo a passo estão conquistando. É um destino, vai se tornar, se já não é, vai se tornar um grande destino turístico. É complexo, acho que isso é importante para o pessoal entender, que não se limita só e unicamente a um parque de aventuras. Iniciou com parque de contemplação, parque de aventuras, está saindo o parque aquático, vai sair toda a parte de incorporação imobiliária, toda a parte de hotelaria. Então vocês imaginam o tamanho desse negócio. E eu acho que aquilo lá realmente é um projeto que me deu muita alegria de trabalhar e de ter... Eu fico muito grato de tê-lo no meu currículo. Nos deu grande alegria. Um grande abraço, João, seu Jorge, Dona Maura e a todos os colaboradores do Cataguá, né? Cataguá, você ficou curioso desse projeto de Capitólio, só entra aí nas mídias Cataguá, o Pauá, que é o parque de aventuras, o Tuná, que é o parque aquático. O nosso amigo Grotera fez um excelente trabalho lá de branding. Meu amigo, minutos finais, deixa um recado aqui para a nossa audiência, deixa suas mídias sociais, teu site, onde que eles te encontram. A câmera é tua agora, vai lá. Eu acho que o recado é planeje, planeje, planeje. Não desista dos seus sonhos. Coloque seus sonhos no papel, planeje, teste. Se ele não ficar de pé, repense. Agora, se ele não ficar de pé de novo, vá para um outro sonho. Não invista tempo e dinheiro em algo que não fica de pé no papel. Eu estou à disposição, inclusive, como eu disse, a gente tem um canal aí de mentoria, diretamente comigo ou com outros profissionais lá da consultoria, para atender exatamente o segmento de pequenos empresários, etc. Lógico, temos também a parte da consultoria que atende grandes projetos. E o mais fácil para vocês me localizarem realmente é através do nosso site, franco.com.vc, ou em todas as mídias, essa é a extensão, franco.com.vc, Franco com você. Isso aí, meu irmão, muito obrigado, Franco, de ter participado aqui com a gente do 10º episódio, o primeiro do ano, primeiro de 2025, uma alegria muito grande, fico muito honrado mesmo de a gente tratar esse tema que é extremamente importante para qualquer negócio, que é planejamento, planejamento financeiro, estratégico, enfim. Então você deu aqui para a gente só
uma pincelada, né? Quando eu costumo dizer assim para os clientes, quando eu vou te apresentar, enfim, só, se você for abrir uma planilha do Franco, fecha tudo para abrir o Excel do cara que trava qualquer computador. Isso é sério, falo, rapaz, o homem ele é fera mesmo no assunto. Então, poxa, pro Aventurando Cast, para mim aqui, é uma honra gigantesca receber você, certo? Seja sempre bem-vindo, que a gente vai poder bater outras vezes, outros papos aqui, mas queria te agradecer de verdade aqui do fundo do meu coração e deixar esse recado agora aqui para nossa audiência, né? O nosso primeiro Aventurando Cast do ano. Me preparei. Ó, fui até no barbeiro hoje, olha aí, ó. Tô vendo. Você viu? Tá. Deixa um abraço pro meu barbeiro, que é o Marcelo Vieira, que eu ainda falei com ele, falei assim, ó, deixa bonitão, cara, que hoje tem um podcast Muito lá. bem. Né? Então, olha só, me preparei para te receber aqui. No estilo. Muito bem. Mas obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui até o final. Se vocês gostaram desse conteúdo, aproveitem, se inscrevam no nosso canal, curta esse conteúdo, compartilhe. Nós estamos tanto no Spotify, quanto no YouTube, no Instagram, enfim, a gente está aí nas redes sociais de maneira geral. Então, para a gente vai ser um prazer acompanhar, né, e conversar com vocês, porque pode deixar ali temas, olha, isso aqui é legal, conversa sobre isso, convida tal pessoa. Então, interage, podem interagir, deixe lá uma mensagem, enfim, vai ser muito bom receber esses comentários de vocês, tá certo? Esses programas são gravados, então, quinzenalmente. A cada 15 dias a gente traz aqui um amigo, um convidado. Na verdade, são parceiros do dia a dia de trabalho. É verdade. O Aventurando Cast que a gente criou para reunir os amigos, né? E pra ter uma prosa. Uma prosa, bater papo e levar isso para o mercado. Muito Então é bom. isso, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!